Olá, hoje eu vim falar um pouco mais sobre essa minha relação espiritual com a vida, com essa fonte de onde eu aprendi a retirar minha força, né? Manter meu equilíbrio e ter dela esse apoio, né? Durante a vida. Eu sempre senti essa espiritualidade, essa religiosidade no sentido de ligação com algo superior muito direto à minha vida. Porque as experiências que eu tive em algumas oportunidades me deu uma sensação de que onde às vezes se constrói algo físico para se chamar de igreja, muitas vezes quem está cuidando, o homem que está ali cuidando, o ser humano que está cuidando daquele núcleo, muitas vezes desvirtua o próprio nascedor, daquela sabedoria, né, dessa igreja, dessa espiritualidade. Então eu tenho para mim essa ligação direta. Eu não preciso, é assim que eu sinto desde criança, de alguém interpretar Deus para mim, ou de eu ter medo de Deus para que eu possa fazer algo correto, coerente. Não precisa ter medo. A gente vem de uma história de medo. E eu sinto que Deus é pura beleza, pura proteção. Quando você olha à sua volta, eu estou aqui agora, por exemplo, e há pássaros lá fora cantando, né, migrando de lá para cá, fazendo o seu transporte da semente. Existem árvores transformando o ar que o ser humano tanto polui. É Deus, a expressão divina em toda a natureza, é a água, que apesar de tudo que a gente fere e magoa, essa fonte de qual nós precisamos, né? O nosso próprio corpo humano é um terço dela, a grosso modo, né? Imagina, um terço, você divide seu corpo, né, em três partes, uma delas é pura água, né? Enfim, e nós estamos aqui maltratando a água à nossa volta, a água que está dentro do nosso corpo. Mas eu não vim dar uma explicação holista sobre a vida hoje, né? Sobre a matéria, sobre a água. Eu vim dividir com você mais uma vez uma experiência. E como eu digo, embora às vezes eu queira fazer um roteiro meio cronológico das minhas memórias, desde ontem me lembrei de uma situação que há muito tempo não recordo, que eu vim dividir com você. Nós estamos em 1983, 84, mais ou menos. Século passado, hein, gente? Foi a minha primeira casa que eu morei separada, uma casinha que ficava no final do terreno, muito bonitinha, e na frente, assim, tinha um belo jardim, onde tinha uma parte cimentada que as crianças podiam brincar de bicicleta ali, tinha árvorezinhas, eu lembro que tinha uma jabuticabeira, era um lugarzinho muito gostoso. Como estava o nosso Brasil naquela época? Final de repressão militar, ainda existia uma boa sombra dessa coisa que a gente viveu, né? Tudo que saía um pouco fora, assim, daqueles hábitos e costumes era tido como um invasor, alguém que queria fazer confusão, né? E eu acho que tinha um pouco essa característica, porque eu estava com 23 ou 24 anos, muito bonita, com duas crianças, jovem, né? Bonita, diferente, alegre. Desquitada, gente. Na época não era divórcio, não, era desquitada. Então, nossa, eu não era um bom elemento social. Na verdade, a visão, veja bem como é que a gente pode ter um negócio desse. Ninguém sabia quem eu era, quem estava ali dentro, que mãe era aquela, que pessoa era aquela. Então, para algumas pessoas que olhavam de fora essa minha, né, juventude, beleza, desquitada, achavam, né? Então, eu tive algumas questões ali, porque as vizinhanças, a moçada ali na volta gostava de mim, minha irmã também mais nova que eu, 8 anos,
morava comigo essa época, veio morar comigo. Então era uma casa alegre, com música, né? Alegria, um papo, uma conversa boa. E eu acredito que eu incomodei a mãe de alguém, não sei bem como é que foi, não sei o que aconteceu ali. Mas houveram algumas situações difíceis. E uma delas é que eu vim contar para você hoje aqui. Eu também trabalhei muito tempo como estilista de moda, eu crio moda, né, e costuro também. Eu crio na minha mente, né, e nessa época, desde a adolescência, 14, 15 anos, eu comecei a fazer moda. E depois que eu me separei, eu trouxe até uma costureira para trabalhar comigo e transformei aquilo em uma moda prática, enfim, que me mantivesse também, né? Trabalhei assim mesmo com a moda, costurava, criava, e essa costureira me ajudava para que aquilo tivesse um processo um pouco mais rápido, né? Não? E, e eu lembro que um certo dia eu estava ali à tarde e eu vi alguém, o meu portão lá embaixo estava aberto, e eu vi alguém se aproximando, uma mulher. Parou assim meio que no portão, pá, e chamou. Eu atendi, desci, chamei, mandei ela subir, na verdade, né? Aquele espaço ali no terreno, na casa, né? Desse terreno onde eu morava. E essa pessoa chegou para mim e me falou que ela precisaria de alguma coisa, mas não foi muito precisa. E eu falei, o dinheiro, eu não me lembro exatamente agora como é que foi a história. A questão é que ela precisava de uma ajuda, na verdade, e ela queria que eu a levasse até algum lugar. Aí eu recebi muito bem, como eu sempre recebo as pessoas. Eu falei, ela deve estar precisando de alguma coisa, deve estar com alguma dificuldade. Eu vou ver o que ela está precisando. Aí o que eu fiz? Eu tirei ela ali de dentro de casa, porque eu estava ali com meus filhos, com todo mundo. Coloquei ela dentro do meu carro e fomos caminhando. Fomos, né, em direção, vamos dizer, né? Eu dirigindo na direção desse lugar onde ela falou que precisava ir. Eu fui conversando com ela. E numa certa altura ela chegou para mim e falou assim: pode parar aqui mesmo, pode parar aqui mesmo. Eu falei, mas você não quer algum lugar, você não precisa e tal, alguma coisa? Ela falou assim, olha, na verdade, me pediram para fazer uma coisa para você, mas eu não vou fazer, entendeu? Eu não vou fazer, por favor, me deixa aqui. Você tem muita proteção. E eu simplesmente fiquei olhando aquilo, né? Ela me agradeceu, desceu do carro e eu nunca mais vi essa pessoa, né? E assim eu agradeci aquela situação, agradeci a Deus pela proteção da minha família, que nada havia acontecido, a mim, porque eu sou mãe daquela família, né, dos meus filhos, enfim. Essa é mais uma história do meu contato direto com Deus, porque com certeza Ele esteve ali o tempo todo comigo, entendeu o que aconteceu, tocou o coração daquela irmãzinha ali, porque todos nós somos divinos, né? O que eu vejo, o que chamam de pecado, se a gente pegar a etimologia dessa palavra, é pés tortos, caminhar errado. Então, toda vez que a gente se sentir caminhando errado, e é fácil saber quando, é quando a nossa alma está triste, nosso corpo está doente, a alegria não está acontecendo, é que nós tiramos os nossos pés do caminho, né? Desse caminho divino, porque somos feitos à imagem e semelhança do divino. Estamos aqui para colaborar com toda essa abençoada criação. Observemos os lírios do campo, os pássaros, observemos a própria natureza para que a gente possa entender Deus dentro de nós. E você? Quais são essas lembranças? Todos nós temos. Vamos fazer essa busca dentro de nós?